eu vejo que essa pessoa que tem um histórico um histórico de exercício físico intenso, mesmo que ela tenha parado um tempo, quando ela volta, ela consegue emagrecer mais rápido do que uma pessoa que foi sedentária a vida Mas, toda. Né? Você consegue perceber isso? sim. Tipo, É? isso aconteceu comigo em 2017. Foi. Consegue. Tipo, em 2016, mais ou menos, eu tive um problema de saúde muito sério e tal. Davi lembra, Davi a Morgan não. Mas, e eu passei 1 ano e meio ou 2 aí sem treinar e me alimentando bem mal, de verdade. E aí juntou com o final da faculdade, então eu engordei bem. E tipo, só que nessa época, cara, eu tinha um nível de treinamento muito alto. Então, todos os dias eu treinava musculação. Na época do Elton, né? Não, isso era o Tó treinava bem. O Elton era do gordinho, é. Eu tinha um nível de treinamento muito bom, cara. Então, tipo assim, eu todo dia fazia musculação, todo dia eu fazia cardio e eu preparava todas as minhas refeições. Então, é um nível que a gente considera já que o cara já tá no nível já lá na frente. Tinha um percentual de gordura sempre baixo, abaixo de 10 e, tipo, isso pra mim, eu já fazia isso há tanto tempo que isso era fácil, né? Porque eu já fazia isso há muitos anos. Quando isso aconteceu, cara, eu fui pra um percentual de gordura, se eu não me engano, de 30 e eu tava completamente destreinado. Aí a primeira coisa que eu tive, né? E aí isso também tem muito a ver com os hábitos. Eu vivia dizendo, eu vivia me gabando, tipo assim, a galera brincava comigo, né? Vixe, só tá gordo, não sei o que, tarará. E eu dizia, cara, tu sabe como é. Se eu decidir fazer aqui agora, eu vou treinar, vou fazer cardio, você fazer a dieta, no instante eu tenho resultado. Só que eu quebrei a cara, velho. Bonito. Eu passei uns 6 ou 7 meses, tipo, pagava academia, eu ia pra academia, a primeira semana, depois eu não consegui mais. Aí, tipo, eu errava uma refeição, eu me julgava. E aí, basicamente, eu tava me comparando com o cara que eu era antes, cara. E eu tive muita dificuldade com isso, Queria né? voltar para aquele nível de 0 a 100 em um minuto, né? Exatamente. E aí eu me julgava muito, que era aquilo de fazer comparação que a gente conversou. Nossa, aqui vai ter tantas conexões que a gente conversou. E depois, eu só consegui sair disso, cara, com a ajuda de um psicólogo esportivo. O nome do Foi cara mesmo, Tom? foi. O nome do cara é Ricardo Ângelo, ele é professor lá da FIC. Aí eu fui pra consulta, né, com ele. E ele fez exatamente isso aqui comigo, velho. Foi mesmo, bicho? Foi. O quê? Ele fez assim, cara, é o seguinte, coisas que me frustravam. Eu fazia o café da manhã bem, eu fazia o almoço bem, mas quando eu chegava no final da tarde em casa, cara, eu chegava com fome depois do trabalho e eu meio que caía. Então, tipo, às vezes comia um pão francês, um copo de suco, com queijo, com pouca proteína, às vezes comia dois. Tipo assim, não era nada demais, mas fugia Do que do tu tinha 100% que eu daquele tinha na minha planejamento cabeça. que tu tinha planejado, né? Exato. Aí quando eu fazia Aquela isso, cobrança, né? aí eu já colocava na minha cabeça que eu tinha errado tudo, vou colocar tudo a perder, já nem ia treinar e errava a última refeição do dia. E aí, no outro dia, eu tentava começar tudo de novo e acabava errando por aqui. E aí, quando eu fui conversar com ele, cara, e aí ele me explicou. Ele, cara, tu tá tentando ser o cara que tu era, tá? Não que você não possa ser, mas hoje você não é mais. Você acha justo uma pessoa que nunca treinou e nunca fez dieta conseguir fazer tudo o que você conseguia fazer? Aí eu, não, porque eu passei anos da minha vida treinando pra fazer isso. Ele, você tá tentando fazer isso agora? Então, tipo assim, você construiu degraus, tu tá embaixo aqui de novo. Tu tem que ter consciência que tu pode subir lá de novo, mas tu tem que começar como tu começou. Então vamos começar de baixo, vamos colocar um número mínimo de treino aqui. Começou a traçar as metas semanais. Foi, ó. Ele falou assim, ó, vamos 3 vezes na semana? Aí eu, não, vai, 3 vezes, 3 vezes eu tinha treinado de manhã da terça-feira, eu já tinha feito 3 treinos. Aí ele, você antes, hoje não. Você vai colocar uma meta aqui, 3 tá bom? Vamos 3. Aí eu, puta que pariu, velho, vai, bota 3. Aí ele, em relação às refeições, aí ele, tu faz quantas refeições? É o 4. Aí ele, qual é a mais dificultosa? Eu, essa. Aí ele, se tu acertar o café da manhã, o almoço e o jantar, tá bom. Já fez 75. 75% do que era feito. Se permite errar uma refeição no dia. Aí o cara não vai funcionar. Ele, vamos fazer o seguinte, faz um teste e depois tu volta na próxima consulta e tal. Eu já vinha há 8 meses, velho, tentando fazer isso. E eu não conseguia. Cara, e aí trazendo pro que tu me disse, né? Tipo assim, tu consegue perceber que as pessoas que já treinaram, já fizeram isso, conseguem ter um resultado muito rápido, muito expressivo, né? Cara, eu só precisei fazer isso por umas 3 semanas. O corpo já deu uma mudada. Quando, tipo assim, as 2 primeiras semanas eu fiz, mano, na terceira semana eu já tava indo pra academia 4, 5 vezes, eu já tava acertando a dieta, tipo
Tipo, eu mostrei pra Janaína esses dias, ela falou assim, Tó, mentira, isso não tem condição. Acho que tava no dia da recepção, que eu mostrei uma foto doce depois, né? Ela, Tó, mentira, não tem condição de ter sido nesse curto espaço de tempo. Tipo assim, eu bem gordinho, velho, e a outra foto eu já tava com uns 10% de BF, e foi assim, por quê? Eu consegui ter uma resposta mais rápida por causa do corpo que eu já tinha, exatamente, dos dois históricos, de tipo de rotina e do histórico físico, né? Eu não lembrava disso, de tipo, que o cara tinha feito isso comigo de monitoramento, de tipo, né? colocar metas, velho. A gente tá falando de coisa de 10 anos atrás, tá? Falei. É porque ele É a área dele, né? É a área dele, exatamente. A gente tá admitido aqui, a área dele. Eu acho que ele com certeza era da terapia cognitivo-comportamental. É, aí, provavelmente. com certeza. Isso é ferramenta de leve. A TCC é uma das, assim, na verdade é a que tem mais embasamento científico quando a gente fala de emagrecimento, de mudança de estilo de vida. E o que ele fez aí foi usar essas técnicas da TCC, né? Metas semanais, o automonitoramento, né? Cara, Bom. eu tava frustrado pra caralho. Como psicólogo é importante, né, cara? Muito, porra, pra caralho. Eu tava muito frustrado. Eu achava que, tipo, que tava alguma coisa errada comigo, que eu tava meio depressivo, que eu não conseguia fazer e tal. Porque, tipo, era um nível muito pra depois cair e tentar voltar e eu não conseguia. Foi só mudar essa percepção, Cara, né? foi muito rápido. É. Muito Mas rápido. eu acho que muito rápido. todo mundo cai nessa daí também. Da De quê? autocobrança. Sim, Né? total, pô. De você ter. Eu tenho que fazer o 100%. Né? E eu acho que. Por isso que eu acho que é interessante criar as metas realistas, né? De tipo, o que tu faz, né? o Tipo, mínimo viável. vou 5. E aí o mínimo viável, qual é? Entendeu? Se não for 5, Todo mundo quer treinar, eu vou todo dia. Mas mesmo. Então, olha só, o que, é que a gente conversou aqui até agora. O automonitoramento é importante. E aí você tem um monitoramento, você começa a mapear os seus comportamentos. O Tó, por exemplo, na época ele mapeou ali as refeições que ele fazia dentro do plano, não era, Tó? É. Então a meta era cumprir tantas refeições dentro do plano. Era tipo assim, eu tinha 4 refeições. Eu tinha que acertar café da manhã, almoço e jantar. E essa aqui, cara, não, tipo assim, não que eu, vou fazer uma refeição livre. Era aceitável eu fazer uma refeição mediana, porque eu chegava do trabalho, não tinha nada muito Um pouco pronto. mais tranquilo, né? Eu só comia qualquer coisa pra ir treinar. entendeu? Então você que agora está com um estilo de vida desequilibrado, primeira coisa que você pode fazer, passar uma semana mapeando, tentando anotar o que você come ali, fazendo um planner. Na semana seguinte você pode colocar uma meta ali. Não, eu tô vendo aqui que todo dia eu tô comendo besteira. Eu não sigo nada do jeito que é para seguir no plano. Então eu vou começar a seguir só o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. O jantar eu vou continuar um pouco livre. Aí você faz uma semana assim, não, depois eu vou começar a fazer o plano 100% pelo menos 2 dias na semana. E aí eu então vou fazer o plano 100% agora 3 dias na semana. E assim você vai galgando Sim, e daqui vai a pouquinho... evoluindo. A evolução, gente, é porque a gente pensa que você vai evoluindo assim bem devagarinho, né? Mas como o Tom falou, ele começou a primeira, a segunda, 4 semanas, foi só a mudança, a virada de chave. Foi. Ele não saiu ainda ali 1%, 2%, 3%, não. Ele foi 1%, 10%, 30%, 60%. Eu acho que, E tipo assim, o mais importante pra mim aí nessa época foi exatamente o lance de eu não me frustrar diariamente, que eu não tava sendo competente. Botar uma meta que tu viu que bateu, né? Tipo assim, cara, é isso aqui, eu faço. Aí no outro dia, eu fiz de novo, eu fiz. Nossa, então, tipo cara. assim, em vez de eu ficar. Eu tava fazendo exatamente. Que loucura. Eu fazia exatamente o que eu fazia antes. Só que em um momento eu achava que eu tava errando e no outro momento eu tava achando que eu tava certo. Mas eu tava fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Que é o que a gente tava falando. Mudou Muitas sua vezes, percepção, né? cara, exatamente. O paciente ele perde pra ele mesmo. É. Às vezes ele tá ali no mês, perdeu 2, 3 quilos, acha que foi pouco. Aí não, vou remarcar a consulta, não vai. Perdeu, se perdeu, voltou e ganhou peso. É.